Bem, essa questão aqui fala sobre taxas, né? Ele dá a fórmula lá do juro composto, praticamente. Só que tem uma peculiaridade. Ele pede a parcela que a gente pode antecipar junto com a parcela número 30, né? E essa questão eu vejo muito as pessoas usando o valor aqui, 820. Mas, na verdade, a gente não precisa usar esse valor. Você só usa direto a porcentagem aqui. Ó. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de 820, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês. Junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Só que a gente já pode... A parcela vai ser 75% do valor, que é o... Ele falou aqui que um valor que seja superior a 25% da parcela. Então, logo resta 75%. Se a gente simplificar isso aqui, vai ficar 3/4 de V. Agora a gente coloca isso no valor aqui, aqui na fórmula. Ficaria 3/4 de V. Vai ser igual a 1 mais 1,32% elevado na N. N vai ser o número de parcelas, né, que a gente vai achar. Então, simplifica isso aqui. Vai passar o 4 multiplicando, vezes 1 mais 1,32. Daria 1,0132 elevado na N. Aí a gente passa esse 3 dividindo. 4/3 é igual a 1,0132 na N. Agora a gente aplica o log. No caso, ln, né? Ele colocou logaritmo neperiano. Aí é só a gente aplicar a propriedade aqui. Daria 0,2877 é 4/3. Então vai ficar aqui 0,2877 vai ser igual a ln de 1,0132. Usa aquela propriedade lá, esse n vai multiplicar. N que multiplica ln de 1,132. Aí ele já deu aqui também, ó. É 0,0131. Beleza. Agora vai passar dividindo aqui. Para a gente não perder tempo, isso vai dar 21,96, que seria aproximadamente 22, né? Aí a gente vê o que ele pediu, ó. A primeira parcela que poderá ser antecipada junto com a 30. É só a gente somar. A gente faz o 22 mais o 30, que vai dar 52. A próxima é a 137. Essa questão, no dia da prova que eu fiz, eu achei bem complicadinha, porque eu não tinha domínio ainda de geometria analítica. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Tá. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Daí os pontos aqui. Aí ele dá o eixo cartesiano aqui. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Beleza, a gente primeiro, já que ele falou em reta e circunferência, primeiro eu fui testando. Eu via, se fosse uma reta, ia pegar uma grande pontuação? Aí eu simplesmente desenhava, tipo, uma reta constante assim, pegaria esses 2 pontos. Uma reta descendente assim, pegaria esses pontos aqui. Seria essas as opções. Aí eu vi que não seria uma reta porque não vai pontuar tanto. Se a gente pegar uma circunferência,
tangenciando tudo aqui, pode ver que pega praticamente tudo, né? É uma circunferência. Só que aí agora, qual que é a equação da circunferência aqui? Tem que lembrar da geometria analítica, que a geometria analítica é mais decoreba, né? Tem uns E até formulários ele lá. fala, oi, perdão. Pode falar. Né, ele até fala dos pontos, que os pontos nas retas vale 1, na circunferência vale 2. Então você sabia que às vezes na reta poderia formar 3, mas mesmo assim, se na circunferência formar 3, o ponto seria maior, porque vale 2. Exatamente, eu pensei isso também. E aí, na circunferência, você tem que lembrar daquelas decorebas, né? Fórmula da equação reduzida da circunferência, ó. X menos x do ponto ao quadrado, mais y menos y do ponto ao quadrado, tudo isso é igual ao raio ao quadrado. Essa era a fórmula. Aí, pra gente chegar no raio, pode ver que o D aqui, ó, é bem o centro, né, da circunferência. O x do ponto, o x do centro, quer dizer, vai ser 2 e o y do centro também vai ser 2. Então, nisso aí a gente já sabe o x do centro e o y do centro. Aí o raio, como é que a gente acha o raio? Pode ver que formou um quadrado aqui, deixa eu fazer de outra cor. Tem um quadrado aqui. Aí, ó, de 4 para 2 aqui é 2. E aqui mesma coisa, porque é um quadrado. Aí a gente faz Pitágoras aqui. Fazendo a Pitágoras, a gente acha 2 raiz de 2, ou 8, né? 2 raiz de 2. E na equação da circunferência ali. X menos o x do ponto é 2 ao quadrado. Mais y menos 2 também ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio ao quadrado. O raio está aqui. 2 raiz de 2, que seria 8. E a gente achou. Letra E. Eu pelo menos fiz dessa forma. Eu fui tentando um por um. É, também dá. Eu fui na raça. É que isso aqui geralmente não cai tanto no Enem, né? Quem fez? Essa fui eu. Porque também eu fiz a distribuição eletrônica inteira. Aí mesmo era mais pra debater ela. Quem quer explicar? Eu já expliquei duas. Cadê o barulhinho, David, do Vou ler grilo? aqui, peraí. O finalzinho ali do texto, quando ele diz exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Já faz você pensar quando esses elementos eles estão organizados, né? Ali ou nas linhas ou nas colunas, no caso, nas colunas que seriam os grupos ou famílias, não é isso? Então, essa organização se dá quando você agrupa elementos que têm propriedades físicas e químicas semelhantes. Eu já iria olhar para as alternativas com esse olhar assim da letra C. E quando ele fala, eu acho que é na letra S, ó, lá na E ele fala, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos. Eu, assim, aprendi os lá por aqueles macetes, né? Os família 1A e 2A. Então eles não estariam aí, porque, por exemplo, da família 1A é hidrogênio, lítio, sódio, né? Então o nióbio e o tântalo não estariam lá, então eliminaria essa. Aí terem elétrons no subnível F. Essa daí, obviamente, você tem que fazer distribuição, né? Você Uhum. faz a distribuição e aí você percebe que ela está incorreta porque o nióbio não apresenta subnível F, né? Vou só Uhum. conferir. No D. O nióbio No D. termina em 4D3, né? Então não tem o 5, né? Já elimina D. Isso. Não são da família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Daí só sobra C mesmo. E ele pediu os dois ao mesmo tempo, né? Envolvendo os dois. Então Exatamente. tem que ser a letra C. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. O ruim é, tipo assim, a distribuição eletrônica. Tem gente que se confunde muito, né? Eu geralmente, quando precisa fazer, eu construo o diagrama de Linus Pauling numa folhinha ali Também. do lado, porque eu me perco ali, depois do 4S2 eu já... Eu também sempre faço isso. Uhum. Eu também faço. Engraçado porque a Eu- US gosta muito, né? E ela não gosta de número atômico pequeno. Então ela bota 80 e pouco. Aí você se mata lá fazendo o negócio. Eu odeio. Nossa, eu Mas eu odeio. faço por segurança mesmo, Mas sabe? Eu gosto de fazer. é. Aí por Eu isso, acho que porque aí eu até aquela fiz. parte que é certinho, você consegue lembrar. Mas quando muda, né? Que vai tipo pulando, aí, nossa, pra você se confundir. Eu também, eu errei de novo essa questão. Qual seria assim o ponto específico? Seria, sei lá, consegue compreender, mais ou menos entender o gráfico, mas na hora de relacionar a alternativa, uma dúvida. Isso com a alternativa, né? Porque isso aí eu acho que é tabela periódica, raio iônico, né? Seria o conteúdo. Eu tenho dificuldade de interpretar alguns gráficos, no meu caso foi interpretação do gráfico.
Parece Eu confuso. acho que isso. Ele era confuso, que ele usava energia de Só assim pra ligação, ter temperatura e distância. É dilatação, gabaritando dilatação. dilatação térmica. Mas eu fiquei entre ionização e dilatação. Tá entre os dois, eu fiquei. Como é que a gente Se chega a em gente for dilatação? um pensamento pela física, vamos imaginar, quando eu tenho um cubo de gelo, né? Eu tenho ele num estado sólido. Eu quero passar esse gelo que está no estado sólido para um estado líquido. Então, eu preciso que haja uma energia térmica ali, né? Que vai fazer o quê? Do ponto de vista da molécula. Quando a gente está no sólido, tudo está muito junto, né? Está muito preso, está muito ligado, está tudo muito unido. Essa junção ali das moléculas que estão muito próximas, você vê que elas não estão ali num estado de agitação muito grande, porque elas estão muito unidas. Então, tem um espaço para que elas se movimentem. Então, ela está muito coesa ali. À medida que eu vou oferecendo mais calor, essa distância ela começa a aumentar. Por quê? Porque eu estou separando essas moléculas. E por esse motivo é como se eu estivesse buscando romper uma condição de equilíbrio. Elas estão ali num estado onde elas estão muito conectadas com as outras. Querendo ou não, ela está tendo um tipo de equilíbrio. À medida que esse calor vai agindo, essa distância ali ela vai aumentando, porque as moléculas vão assumindo outras posições. E dependendo das condições desse tipo de material, da natureza dele, tem alguma diferença, que não está sendo colocado no gráfico. O gráfico não me falou sobre se é elétrons, né? Não falou se é próton. E ele fala de ligações. Então, para falar de ligações, eu tenho que pensar automaticamente em quê? Em elétrons. Os elétrons estão na eletrosfera. Então, para que eu possa falar de ligação, de alguma forma esses elétrons deveriam estar representados ali. Em que sentido? Os elétrons vão. Se a gente for pensar entre um metal com um metal, entre um metal e um não metal. Então, os elétrons seriam, assim, fatores importantes para a gente entender que está falando de ligação ou não. E olhando para o gráfico, você percebe, assim, que à medida que aumentamos a temperatura do sistema, aumenta-se também a energia dos átomos que participam ali daquela ligação. Então é como se eles passassem a oscilar mais em torno de uma posição de equilíbrio. Que essa amplitude, como ele tem mais espaço para se locomover, então a amplitude dele é cada vez maior. E essa distância de equilíbrio, ela se encurta. Porque lembrando, a distância de equilíbrio, se a gente for imaginar, é de uma molécula para outra. Ali no estado sólido, elas estão mais próximas uma da outra. Quando eu aumento essa distância interatômica, é como se eu tivesse mais espaço, né, para que essas moléculas oscilem. E justamente por isso teria o fenômeno da dilatação, né? Então, por exemplo, em determinados momentos do dia, quando ali o trilho do trem, né, está fixado ao solo, aumenta essa temperatura. Inclusive ali nos trilhos do trem, precisa de um mecanismo específico para que não haja problemas, justamente pensando na ideia da dilatação. Se eu pensar que isso pode ser uma dilatação em uma dimensão, seria uma dilatação linear, ou uma dilatação mais superficial, até mesmo uma dilatação de volume. O gráfico, ele não especifica assim, em que parte, né, do átomo está acontecendo isso, né? Ele não falou se foi, por exemplo, na eletrosfera, ou na núcleo do próprio átomo. Ele fala assim de dissociação, né? Se a gente for pensar assim, em dissociação, a gente estaria falando, querendo ou não, de quebra da ligação iônica. Não pode ser porque, por exemplo, a energia se refere a uma. Eu não sei qual o nome exato para isso, sabe? Mas não é tipo átomo com átomo, sabe? Para conseguir fazer essa relação de estão se ligando, é o que essa ligação está se quebrando, sabe? De formar, tipo, um átomo desse aqui com um átomo de outro elemento. Gráfico, ele se refere a qualquer tipo de ligação, iônica, covalente, metálica. Ele não especifica ali, né? Que tipo de ligação é. Pessoal que é física, então. 128. É ser polêmica. Eu lembro que eu fiz essa questão com um professor na sala. Eles falaram que poderia ser outra letra aí, como é que eu não lembro qual que é. Uhum. Poderia dar dupla interpretação. Porque, se eu não me engano, esse experimento é retirado de algum estudo feito por algum professor de uma faculdade bem conhecida. Eu não sei se é da Unicamp, da Unifesp, não lembro. Mas eu lembro perfeitamente de olhar, de errar essa questão várias vezes quando ela aparecia em lista. E quando eu ia pesquisar a resolução, tinha lá, ah, tá. Aí eles usaram o estudo para mostrar isso, né? Aí, tipo, o INEP deu a entender que, tá, meio que eles adaptaram ali. Tipo, olhando assim, hoje, eu acho que
Eu acho que eu tentaria olhar por conservação da quantidade de movimento. Você tem ali uma situação inicial e situação final, que aí tá o problema, porque você teria que, assim, o que você analisaria, tipo, aí carrinho, ou só A, ou só carrinho. Você falando pela quantidade de movimento, daria pra colocar ali, né? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Aí a gente conseguiria ver as velocidades, mas ainda assim confuso também, né? Ia ter uma dualidade também. E até fala que a intensidade, né, da velocidade, então a gente tem que deixar o circular aqui, então quer dizer, qual que vai ser maior essa intensidade entre A ou B? Tô olhando aqui a resolução do Elite, cidade de movimento, lá a fórmula, colocado. Considerando o A e o carrinho inicialmente em repouso, podemos afirmar que a quantidade de movimento inicial do sistema é nula. Desta forma, a quantidade de movimento do sistema, carrinho mais A, então eles adotaram o carrinho e o A como sistema, né? Após o acionamento do ventilador deve continuar nula. Então, Q final, carrinho mais A igual a zero. Aí passa o A para o outro lado e ele passa com negativo. No caso, indicaria que o carrinho deve ter uma quantidade de movimento em sentido oposto à quantidade de movimento adquirida pelo A. E aí, qual que seria então? Fala assim, no caso do carrinho B, é fácil perceber que o ar é soprado para a esquerda e, consequentemente, o carrinho adquire velocidade para a direita. E fala, o problema dessa questão encontra-se na análise do movimento do carrinho A. Como não conhecemos detalhes da construção do carrinho, como a distância da ventoinha à cartolina ou o tamanho desta cartolina, podemos afirmar exatamente o que acontecerá com o ar soprado pela ventoinha após atingir a vela. Parte do ar pode não incidir diretamente na cartolina, adquirindo quantidade de movimento para a direita, ou parte do ar pode ser refletido, adquirindo quantidade de movimento para a esquerda. É a foto. Quando eu fiz essa questão pela primeira vez, na letra A, eu lembrava dos desenhos animados, né? Que o pessoal sempre, tipo o pica-pau, né? O pica-pau tava lá no penhasco, daí ele pegava pelo cabelo dele e se colocava no outro lugar. É impossível fazer isso, né? Porque não tem como você aplicar uma força em você mesmo sem ter um agente externo, né? Aí eu via o carro A, eu pensava, é exatamente o pica-pau tentando se tirar do penhasco, né? Então ele tem que ser igual a zero. Daí eu via o carro B, o carro B, tipo, ele já tava empurrando, tipo, o sentido do vento tá pra esquerda ali, então a força da hélice tá fazendo com que ele ande. Então, teoricamente, a velocidade do carrinho B seria maior. Né? Então daí eu marquei a A, né? Eu fiz desse jeito, mas eu acho que não é a A, né? Deve ser a letra D, eu acho. Ali no enunciado ele já fala, no referido contexto histórico, a manifestação do cartunismo expressava uma crítica ao letra A, censura moral das produções culturais, letra B, limite do processo de crítica, letra C, interferência militar de países estrangeiros, letra D, representação social das agremiações partidárias, ou letra E, impedimento da eleição às assembleias estaduais. Isso é uma carta que é endereçada ao Ernesto Geisel, que foi um dos presidentes durante a ditadura militar. Então, falando de ditadura militar, o que a gente já imagina? Contexto ali marcado pela censura, a perseguição às pessoas que faziam oposição ao regime. E ali na carta, ele fala, considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Então, passaporte negado dessas pessoas é tipo impossibilidade dessa pessoa que está situada em um determinado país conseguir passar para outro, né? Tem um passaporte, ela não tem ali uma forma válida de ir para outro país. O que dá a entender que essas pessoas podem estar vivendo em outros países e não no Brasil, o que faz sentido para o contexto,
foram pessoas que buscaram refúgio em outros países devido à perseguição política, né? Os exilados Dentro desse políticos. primeiro, exatamente, perfeito. Dentro desse primeiro parágrafo, já dá isso. Considerando que desde que nasci me identifico com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes 8 senhores. A pessoa que manda a carta, ela já demonstra que ela se identifica com aquelas pessoas, por algum motivo. Então, parte ali de algum tipo de experiência coletiva, sabe? De gerar ali uma empatia em relação a essas pessoas que, né, estão exiladas. Ele fala, considerando tudo isso, então, agora ele vai concluir o pensamento dele, por imperativo de minha consciência, eu, por meio desta, devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. É como se essa pessoa se juntasse, né, numa espécie de movimento de resistência a esse contexto. Mas aí é que vem. Se a gente pensa num contexto como esse, ele fala que vai devolver o passaporte dele. Por exemplo, a esses 8 senhores foi negado. Você se pergunta, como que num contexto marcado como esse, há pessoas que foram concedidas um passaporte, outras que não foram concedidas, né? Então, você se pergunta, não existe uma igualdade de tratamento aqui. Então, se ele parte disso, porque essa é a raiva, não a raiva, né? Mas deixa eu dizer a palavra, o problema principal que faz com que ele Indignação. endereçe essa carta é porque justamente partiu ali indignação. Perfeito, obrigado. A indignação dele parte justamente desse contexto, né? Que é um contexto em que algumas pessoas são concedidas ali um passaporte, outras não são. A gente fala de censura moral das produções culturais, ele não me falou aqui sobre isso. Ele não me falou, por exemplo, que ele está se juntando ali a um grupo de artistas, né? Um grupo de cineastas que fizeram um filme, que fizeram um livro, que foram. Acontece sim censura moral nas produções culturais? Acontece. Mas no contexto dessa carta, ela não está falando isso. E nem tem um elemento que a gente possa falar. Ele falou de uma produção cultural. A gente sabe que houve, né? Por exemplo, artistas, né? Que tinham ali qualquer tipo de produção que era contrária ao pensamento da época, eram pessoas que eram opositores, eram considerados opositores. Então ele não fala disso. Olha só na letra B, ele usa a palavra limite, processo de distinção política. Limite. O limite pode não ser um sinônimo para essa palavra que eu falei, assim, de tratamento desigual. Mas ele explicaria como que num contexto onde as pessoas estão sendo perseguidas e outras estão sendo colocadas como propagandas do governo da época, esse processo de tensão política, ele tem os seus limites. Ele não é pleno, ele não é igualitário para todos. Ele tem limites, né? Então, isso faria com que a letra B ela se tornasse verdadeira, porque se a gente olhar C, interferência militar de países estrangeiros, nem falou disso. Tem como parte para esse contexto. Então, seria aquele tipo de alternativa absurda. Letra D. Representação social das agremiações partidárias. Olha, ele fala de uma questão de identificação, porque ele fala, considerando que desde que nasci me identifico plenamente com a cor, mas ele fala destes senhores. É mais uma conexão coletiva do que de entidade, sabe? Eu me identifico com esse partido, eu me identifico com essa ideologia aqui, eu me identifico com isso aqui. Ele tá falando muito mais no sentido assim, de que como brasileiros, como cidadãos, né? Essas pessoas deveriam ter os mesmos direitos que eu e deveriam ser tratadas igual a eu. Ele, na letra E, impedimento de eleições das assembleias estaduais. Não, né? Ele não pediu isso. Ele não faz referência a uma eleição, assim como ele não faz alusão a uma agremiação política, né? Ele fala de uma emissão de passaportes, né? Que no caso, e se a gente for pensar assim, de forma mais conteudista, quando a gente fala
do contexto do Geisel, né? É aquele período justamente ali que eles estão buscando aquele famoso lema: abertura lenta, gradual e segura. Mas a gente sabia que era uma abertura muito limitada. Por quê? Ele concede um passaporte para esse cartunista, mas ele nega para outros brasileiros. Então essas pessoas ainda eram consideradas inimigas do regime militar. Deu para entender? Deu. Tirando os passaportes, eu pensei, estão censurando, tá tirando o direito de ir e vir, que alguns ali são educadores, políticos, artistas. Por isso que eu teria ido na letra A. Então, não seria a letra A porque não é necessariamente uma censura, tá falando mais em política, né? Então seria daí o limite do processo de distensão política. Limite Eu acho que é porque do... Porque... Perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, fala, você estava falando, eu interrompi. É que eu não entendi assim, tipo, por que seria um limite no processo por Porque tá conta da política? impedindo o negócio dos passaportes, é um direito democrático. Eu não sabia que distensão política era a retomada da democracia aos poucos, né? Eu fui pesquisar. Porque eu consegui eliminar todas menos a B. Aí seria um limite porque, como o David falou, né? Tipo, o cartunista conseguia lá, mas os outros políticos tiveram o seu direito de ir e vir negados. Aí seria um limite nesse processo de retomada da democracia. Hum, entendi. É, faz mais sentido com o texto mesmo. Porque que E, nem. e é importante falar que a ideia dessa transição democrática não é porque quem estava no poder acreditava que a democracia era a melhor opção. Era porque era necessário sair daquela lógica, né? Então, não estamos indo para a democracia porque ela é boa em si, mas porque nós precisamos de uma outra opção. E não à toa, essa abertura democrática, essa transição democrática, ela não vai se dar da forma como se esperava, né? Até porque a gente está falando ali, contexto, querendo ou não, de muita polarização, né? Então, eu tenho ali tanto uma mentalidade que, não, precisamos superar isso, mas aquela mentalidade, não, isso é necessário, porque é característica também desse tipo de regime a grande propaganda política, né? Então, até mesmo a própria alternativa de censura moral, seria, mas que produções culturais? Porque haviam produções culturais que eram mais de acordo ali com o alinhamento do período, da ideia do período, né, para alimentar essa propaganda do governo, da época, né, para gerar até mesmo a questão do otimismo na população, mas aquelas outras produções culturais que estavam. Aí, nesse contexto também, é onde surge formas de driblar, né? Então, próprias canções da MPB, né, que usam mais metáforas para falar o que elas querem, só que com outras palavras, né? Então, também é interessante pensar, mas é uma carta marcada, assim, ditadura no Enem, sempre vai ter ali uma questão, né? E legal porque ele usa como base uma carta, né? Que faz a gente pensar naquele momento, num contexto de censura, que as pessoas enviavam cartas, né? Então, um cartunista usa ali do seu direito de expressão, né, para enviar uma carta endereçada ao presidente. Então, de alguma forma, existe algum tipo de postura, né, da sociedade em relação a da época. Então, bem interessante essa fonte da questão. Gostei, muito boa mesmo. Ok. Vamos para a próxima então. Linguagens. Questão 11. Tem, eu acho que as questões de linguagens, às vezes elas têm muitas saídas. E na minha opinião, tem duas saídas para ela. Tem uma mais interpretativa, que aí você iria se limitar, porque querendo ou não, é a sua visão de mundo. Então, elementos você consegue usar para responder, mas levando em conta o próprio estilo que o texto dá. E, assim, se a gente olha primeiro para a imagem, é um estranhamento, né? Há um tipo de. Olha, primeiro, espelhos sendo colocados nos pés de uma pessoa. Geralmente, essa região, ela fica em contato com o solo. A gente não vê a amostra, né? Então, é o primeiro estranhamento. Uma parte do corpo que geralmente não está em contato com, dizer, as pessoas, mas em contato com o solo. Então, eu não vejo essa
acho que é a região plantar, né? A gente não vê ela. Então, ela está numa posição em que o foco é ela, né? E ela tem espelhos. E aí, a depender da abertura desses pés, pode ser que um espelho reflita o outro, pode ser que um espelho reflita a pessoa que está olhando, e isso vai depender do que vai estar à frente do espelho, né? E o próprio título ali, ele coloca dentro de mim, né? Foi exposto aí na Faculdade de Belas Artes lá em Lisboa. E aí é um tipo de questão que ele coloca dois textos, né? É um texto não verbal, que no caso é a imagem, e o texto verbal. E lá no texto verbal, ele usa a body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Tá. É, você não precisa ser um mestre, né, para entender que body art, né, tipo, arte corporal, corpo e arte, ele usa isso para dizer que ele coloca o corpo em evidência. É o corpo está evidente, não significa que a gente, né, o corpo, Tá travando um pouquinho, David. Acabou? Deu Tá, uma peraí, travada. deixa eu ver. Voltou normalmente agora? Sim, tá melhor. Pronto. Qualquer coisa vocês falam e eu volto o raciocínio, pra não perder. Você falou. Mas Tá. ele fala disso de evidência, né? Uhum. Então, falar que ele está em evidência não necessariamente significa que ele está predominando. Está em evidência, mas ele não está predominando. E essa palavra vai ser importante para as alternativas, então guardem ela. Evidência é diferente de predominância. Aí ele coloca, submete a experimentações. Então, como eu falei, né, a depender da abertura dos pés, de como que está posicionado, eu posso ter ali diferentes situações. Pode refletir o próprio pé, pode ser também que ele reflita quem está olhando, que a gente não sabe quem é. E eu acho que assim, que como era uma exposição, né, então, eu imagino que esse corpo ele possa ter ficado em outras posições. Minha opção, mas enfim, não tem como a gente saber isso pela questão. Mas vamos lá. E aí ele coloca, submete a experimentações tão variadas que sua influência estende aos dias de hoje. Tá, aí a gente se pergunta, sobre arte, né? Tipo, arte corporal. E a gente olha para o nosso senso comum, para nossa realidade, e a gente vê de arte corporal. A gente pode pensar, por exemplo, nas tatuagens. É body art. É body art. Quando você olha para a tatuagem, está em evidência ali aquela arte. A gente olha, por exemplo, para aquelas pinturas de grupos de tribos indígenas. Body art. É arte corporal. Então, a depender daquela arte, ela pode ter um significado. Então, ela pode ter tatuado o nome de uma pessoa que era muito importante para ela. Existe ali um significado, né? A pessoa pode ter colocado ali no corpo a forma das figuras, né, que estão ali pode representar, sei lá, um tipo de interação com determinada divindade. Então, body art, se a gente ultrapassa esse texto da obra e a gente olha para a realidade, o que significa, né? Essa body art. Eu uso o meu corpo, né, para ser o suporte da minha arte, a mensagem que eu quero passar. E aí ele continua: se na arte atual as possibilidades de investigação parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo, né? Então, eu posso falar de limites ali, sei lá, a gente pode falar também possibilidades. Então, se a gente relaciona, por exemplo, com inteligência artificial, né? Até onde vai ali os limites dos direitos autorais, da questão da arte, isto vai na contramão, porque ele diz aqui que apesar da gente achar que pode existir ações, às vezes é o próprio corpo, né? E é um símbolo ali de arte, né? Então, vamos lá, contextualizando lá com aquela questão, sabe, de eu coloco várias pessoas que ficam ali como se elas fizessem um muro humano diante, sei lá, de uma abordagem policial ou diante de grupo que está tentando brigar. O próprio corpo ele pode não estar pintado, mas o corpo naquela posição que ele está evoca uma mensagem, como diz no texto. Então, olhando para esses contextos e olhando para a questão, ele fala:
nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção. Aí a letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição. Veja, ele falou justamente o contrário, né? O corpo e a composição, eles se fundem, eles se unem. Aquele momento não é mais o artista e o corpo, é a arte. É tipo, é um só contexto. Aí na letra B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão? Pode ser, né? Porque o corpo vai me ajudar, vai ser o meu meio de expressar minha arte, aquilo que eu quero passar. Vamos ver as outras. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como a arte. Não, né? Ele nem foi nesse aspecto, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, eu acho que vocês devem ter visto alguma vez, quando tem, sei lá, uma exposição de nudez, museu, né? Gera-se aqueles debates. Ah, pode, né? Tipo, é necessário mesmo que uma pessoa fique nua? Isso é arte, né? Então entraria aí no campo ideológico, no campo moral. Mas ele não falou. Até o próprio jeito que o corpo tá aí não dá esse. É o tipo, então seria muito forçado essa alternativa. Aí a letra D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Essa daqui eu confesso que ela, né, pode deixar uma pulga, né, você querer ir, né, porque ele fala muito da ideia do corpo. Mas se você olha, essa body art, ela tá falando ali daquela arte no corpo, né? O corpo, o artista, a mensagem, eles estão fundidos, né? Eles não estão ali desconectados. Então, um não pode predominar em relação ao outro, né? Tem que ser fundido, tem que ser uma coisa só. Então, falar que é compreender a autonomia do corpo no contexto da obra seria limitar a arte ao corpo. Mas a gente sabe que não é só o corpo, é também quem pensa. Por exemplo, se o Rubens está lá nessa exposição, o sentido, o significado vai ser dado por ele. Então, a autonomia para dar significado não é do corpo, é de quem está olhando. O que leva a gente também para a letra E. E engraçado porque, ó, tem um detalhe interessante, porque ele fala espectador com X, não é com S. Então, o espectador com S é aquele ali que está assistindo. Mas esse espectador com X tem a ver com expectativa. Quem está esperando uma expectativa? Numa imagem como essa, que eu tenho um espelho dentro do pé, não tem como falar de expectativa. Sabe? Qual é a expectativa que vai vir? Agora, sei lá, por exemplo, se eu vejo é, dois dançarinos de balé, aí realmente mexe com expectativa, não mexe? Você tem expectativa de que essa pessoa vai fazer esses passos de balé, mas nesse caso da questão, ela não tem. Então, por exemplo, quando eu bati o olho nessa questão, eu lembro que quando eu fiz a prova, eu fiquei muito, 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 muito em dúvida entre a B e a D. Aí, acho que lá pela terceira vez que eu fiz a questão, e que eu levei isso em consideração. Falando de arte, é muito difícil eu falar de só um ter autonomia. É tipo eu limitar toda a expressão a um só ponto, quando na verdade tem mais coisas em jogo, né? Artista, o corpo, a mensagem, o próprio espectador também. Poderia ser isso. Agora, eu tô lá na prova, e eu tô diante disso, que eu tenho duas alternativas, eu vou olhar ali, ó. Ele fala, a body art põe o corpo tão em evidência. E se a gente olha para B, ela diz, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Esse privilegiado de expressão conversaria com esse tão em evidência. E a própria palavra suporte bem daria essa dimensão de que eu não estou predominando um, mas é um conjunto. Uhum. Então, mais ou menos, essas seriam minhas saídas para a questão. Mas queria saber assim de vocês, outras coisas que vocês pensaram nela e tal. Porque são questões que dá pra gente pensar em muitas possibilidades. Na hora ali tu falou a letra E, tipo, eu não. Eu li tão rápido que eu nem percebi que o espectador tava com X, né? Que era com a expectativa não Eu de. também entendi depois esse detalhe. É, O espectador com X, eu até. Espectador com X é ou S. Aí falava, não, espectador com X, espectador com S. Aí eu.
Então tem, né? E eu também não sei se no contexto da a questão deveria ser o S. Acho que sim, né? Porque, tipo, o que eu falei, expectativa, de criar expectativa, né? E essa imagem em si não é uma coisa que gera tanta expectativa, porque você não sabe o que vai vir de uma pessoa que tá com os pés com um espelho. Então, imagina também o quão desconfortável deve ser pro quem tá fazendo isso, né? Como é que a pessoa coloca o pé com um espelho embaixo? Eu fiquei pensando, poxa, mas a expectativa. Depois que tu falou, né? Eu fiquei, qual que é a É, expectativa que eu tenho olhando pra esse cara deitado no chão com os exatamente. espelhos? Pensei, vou ver eu lindão É, ali, vou ver uma luz, sei lá, a capa do Pink Floyd fazendo um exatamente. arco-íris. Eu fiquei pensando, seria essa a expectativa. Mas, tipo, realmente, não. Eu pensaria em espectador de pessoa assistindo, porque, tipo, é uma É, arte, uma galeria de arte, as pessoas estão lá na exposição de arte, eu já pensaria em pessoas assistindo, não de expectativa. Mas realmente bem E legal. outra, ele fala, né, em contato com o espectador. Aí a gente se perguntaria, mas que contato físico? Tipo, a pessoa vai tocar no espelho, tipo, no corpo da outra, né? Ou então é tipo contato, sei lá, contato mental? É, Tipo, eu também achei meio estranho esse contato aí. não, mas bem. Eu cheguei na letra B também. Eu resolvi dessa forma também, mas não tive essa análise tão profunda assim. Você meio que desmembrou a questão. Muito bom, É, porque, parabéns. tipo, né? Às vezes a gente dá uma viajada nela. Então, sempre que eu puder trazer questões de linguagens, eu vou traduzir. Show. Olhar pra questão de linguagem. Aí no chat eu coloquei uma imagem e é lá da matriz de referência do Enem. Sabem que a prova do Enem ela é organizada por competências e habilidades. Que o Enem surge de uma prova para avaliar ali os alunos de ensino médio. Essa coisa da competência e da habilidade é algo que está muito mais forte e mais aplicável nas linguagens. E se a gente olha, competência e habilidade, tá? Habilidade é como eu faço, né? E a competência seria eu saber fazer aquilo. Então, lá na competência da área 4, ele fala compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação, integrador da organização do mundo e da própria identidade, né? Então, a arte, ela pode ser um saber cultural, então, uma manifestação que fala de cultura e ela gera significado. Então, isso se aplica totalmente à nossa questão. Especificamente na habilidade 12 e na 13, ele fala na 12. Conhecer diferentes funções da arte, que foi como o Rubens citou, né? Trabalho da produção dos artistas dentro do meio que ele está, e analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos, né? E para saber isso, a gente precisa também passar pela intenção, né? Tipo, por que que essa pessoa fez isso? E aí é até legal pensar, porque acho que a gente pode ir muito para um caminho interpretativo, né? De tipo, a intenção. Mas como que eu vou saber que tal pessoa coloca isso? Né? Acho que vão ter coisas que só o autor vai saber. Mas se a gente analisa o contexto, onde que isso tá, o público, o meio que a pessoa usou para fazer isso, então a gente pode tirar isso mais da interpretação e dar uma visão assim, mais focalizada do que a questão quer, né? Então, sabendo olhar para essa coisa da habilidade, né, de você olhar para uma arte, você a partir dela tentar reconhecer, mas qual o contexto dela, né? Por que que ela tá nesse contexto, né? Faz você pensar um pouco melhor nas intenções do artista que fez.